Olá, meus amores! Antes de começarmos, feche os olhos por alguns segundos e faça um pedido silencioso ao universo. Que apenas a verdade se apresente, que aquilo que precisa ser compreendido seja revelado e que toda dúvida encontre clareza, que todo sentimento confuso encontre seu caminho e que esta mensagem alcance exatamente quem precisa ouvi-la nesse momento. Se essa leitura chegou até você, talvez não tenha sido por acaso. Talvez exista algo que a intuição já percebeu, mas que o seu coração ainda está tentando entender. Vamos ouvir o que as cartas têm para dizer? Escorpião, a energia desta leitura começa com o As de Paus. Essa carta fala sobre um início, uma nova energia tentando nascer. Algo que estava parado começa a dar sinais de movimento. Vejo aqui uma situação que não terminou completamente dentro do coração de alguém. Existe uma vontade de agir, existe uma vontade de falar, uma vontade de entender o que ainda existe entre duas pessoas. É como se uma chama que parecia apagada ainda estivesse acesa em algum lugar. Logo em seguida, vemos a carta do Cavaleiro de Espadas e essa carta fala de movimento rápido. Fala de alguém que tenta racionalizar os sentimentos, tenta seguir em frente, ignorar o que sente, mas chega um momento em que isso não funciona mais. E vejo uma energia de comunicação, uma energia de alguém querendo dizer algo, uma mensagem chegando, uma conversa, uma tentativa de aproximação. Porque aquilo que foi deixado sem resposta continua ocupando espaço dentro da mente dessa pessoa. E a próxima carta é a da justiça. E quando a justiça aparece, ela fala de equilíbrio e de verdade. E ela mostra que chegou o momento de encarar uma situação como ela realmente é. Sem ilusões, sem desculpas, sem máscaras. E eu vejo aqui uma energia de reconhecimento, como se alguém estivesse começando a perceber o valor de algo que não valorizou. E a justiça fala sobre consequências e muitas vezes só percebemos a importância de alguém quando sentimos a ausência. Logo depois, sacerdotisa. E essa é uma carta muito ligada ao silêncio, mas não é um silêncio vazio, é um silêncio cheio de pensamentos, cheio de observação. Sentimentos que não foram verbalizados. Eu vejo aqui escorpianos assistindo essa leitura porque sentem algo, porque a intuição está falando, porque existe aquela sensação difícil de explicar, de que alguma coisa ainda está acontecendo nos bastidores. E a sacerdotisa pede que você confie mais naquilo que sente. Nem tudo precisa ser dito para ser percebido. Depois vemos a carta do 2 de espadas e essa carta aparece uma energia de bloqueio. Alguém está evitando uma decisão, alguém está tentando adiar uma escolha por medo, orgulho. Talvez porque sabe que uma conversa honesta mudaria tudo. Eu vejo uma pessoa aqui dividida entre aquilo que sente e aquilo que acredita que deveria fazer. E essa indecisão tem impedido que a situação avance. Em seguida, temos a carta do julgamento, e é uma das cartas mais fortes quando falamos de reencontros e despertares. O julgamento fala de algo que retorna para ser resolvido. Não necessariamente para repetir a mesma história, mas para ser compreendido de uma forma diferente. Eu vejo alguém refletindo muito sobre o passado, relembrando momentos, pensando nas escolhas que fez e principalmente entendendo que alguns sentimentos não desaparecem apenas porque houve distância. Meus escorpianos, a próxima carta, 7 de copas. E essa carta mostra alguém perdido entre pensamentos e lembranças. Eu vejo uma mente que viaja constantemente para cenários diferentes. Será que ainda existe uma chance? Será que essa pessoa ainda pensa em mim? Será que foi um erro deixar tudo terminar daquela forma? Essas perguntas
parecem estar presentes na energia dessa leitura, hein? Mas o 7 de copas também traz um alerta. Nem tudo deve ser baseado em expectativas. As atitudes serão muito mais importantes do que as fantasias. E logo temos o 4 de ouros. E aqui existe um apego muito forte. Alguém segurando sentimentos que não conseguiu soltar. Pode até tentar parecer indiferente, pode até fingir que seguiu em frente, mas emocionalmente ainda existe algo sendo guardado. Eu vejo uma pessoa que não abriu espaço para outra conexão, porque de alguma forma ainda está presa no que viveu. Então chegamos ao 10 de espadas, e essa carta costuma assustar muitas pessoas, mas a mensagem dela aqui é diferente. Ela mostra que uma fase chegou ao limite, que o sofrimento causado por alguma situação não pode continuar para sempre. E existe uma verdade que precisa ser aceita. Uma dor que precisa ser curada e um ciclo que precisa ser encerrado de maneira correta. Porque ninguém consegue construir um novo capítulo carregando o peso de uma história que nunca foi finalizada dentro do coração. E para terminar, o 2 de ouros, que fala sobre adaptação, mudança, e ela mostra alguém tentando encontrar um equilíbrio e entender o que fazer daqui para frente. E isso mostra que existe uma situação em transformação. As energias não estão paradas. Existe movimento acontecendo, existe reflexão, amadurecimento. E muitas vezes o que parece silêncio por fora é um processamento acontecendo por dentro. Escorpião, eu sinto que essa leitura fala muito mais sobre verdades emocionais do que sobre acontecimentos externos. Eu vejo alguém que tentou seguir em frente, tentou ignorar sentimentos, alguém que tentou convencer a si mesmo de que tudo havia acabado, mas algumas conexões deixam marcas profundas, não é? E quando existe algo que ainda precisa ser compreendido, a vida encontra maneiras de trazer isso novamente à nossa consciência. E as cartas pedem que você confie na sua intuição, confie naquilo que o seu coração já percebeu. E, acima de tudo, permita que a verdade se revele no tempo certo, porque aquilo que é destinado a você nunca precisará viver escondido para sempre. Escorpião, se essa leitura falou com seu coração, deixa aqui nos comentários a palavra gratidão, para eu saber que essa mensagem encontrou a pessoa certa. E se você gosta de leituras amorosas, não esqueça de se inscrever no canal Destino e Tarô. Deixe seu like, ative o sininho para acompanhar as próximas mensagens. Que o universo ilumine seus caminhos, traga clareza para suas dúvidas e paz para o seu coração. E até a próxima leitura.